Senhores presidentes, colegas da mesa, do plenário, minhas saudações igualitárias. Confesso que não estou à vontade de falar sobre o tema, fiquei na dúvida se me inscrevi ou não, porque a origem desse debate, uma gravação originária de hack, confesso que me incomoda como posição de discutir provas lícitas ou ilícitas nesta casa. Já me manifestei várias vezes sobre elas. Mas conforta-me, ouvindo vários conselheiros, de que devemos responder às nossas ações com a história dessa casa, com os 80 anos dessa casa. E essa casa já respondeu essa minha dúvida por diversas vezes. Quando debateu os dois processos de impeachment, por exemplo, essa casa disse que as provas ilícitas devem ser tratadas como ilícitas nos processos. Mas se os fatos nela revelados não são negados pelas pessoas públicas, ao contrário, são confirmados pelas pessoas públicas, esse fato da confirmação da autoridade pública sobre o que é divulgado deve ser investigado. Esse foi o raciocínio, inclusive, que fundamentou o pedido do impeachment do presidente Michel Temer. Não se adentrou da necessidade ou não de averiguar aquela gravação, mas como o presidente Temer, então, confessara o diálogo, a confissão foi a base do nosso debate. E, de novo, esse dilema com essa mesma solução já apresentada historicamente por esta casa. E eu vou falar de algumas posições históricas para que, não sendo eu iluminado, a história possa nos iluminar. Quando nós discutimos, no vários processos, o presidente Busato aqui, como testemunha, nós já pedimos várias vezes afastamento de autoridades. Não essa é a primeira, nem será a última. Já pedimos afastamento de magistrados que se mostraram parciais. Eu, no caso da Operação Castelo de Areia, pedi o afastamento do magistrado, porque revelado ali os abusos cometidos na prova, na obtenção de prova, que, aliás, Satyagraha também, que for anulada pelos abusos apresentados. E essa casa já pediu afastamento de presidente do Senado, presidente do Supremo. Não é a primeira vez que nós nos deparamos com um abuso de autoridade e a nossa reação é buscar o afastamento das pessoas. Não será a última também. O debate que fica, então, quando as pessoas que são publicizadas deparando com atos ilegais, e eles dizem assim: o que eu fiz não foi ilegal, o que eu fiz foi normal. Não há nas gravações, nos fatos que são divulgados, nenhuma anormalidade de comportamento. As duas autoridades dizendo isso, Ministério Público e Magistratura. Não se nega o fato. Ao contrário, diz que esse fato é normal. E é sobre isso que nós temos que debater. É normal o Ministério Público pedir ao juiz que prenda uma testemunha que fora solta pelo Supremo para que possa ter uma delação premiada, favorecendo a sua tese? E assim é feito. É normal um juiz pedir ao Ministério Público que afaste uma procuradora porque não sabe perguntar, e não sabendo perguntar poderá causar benefício ou malefício ao processo segundo a sua própria ótica? É normal um magistrado pedir ao Ministério Público que faça diligências que ele mesmo vai julgar? Ande adiante e ele mesmo vai julgar o que ele pede que se faça. É normal ao magistrado passar documentos secretos para acusação de processos que ele vai julgar? Esse é o conceito de normalidade que nós temos de um processo? Se nós dissermos que sim e respondermos que é normal, fiquemos em silêncio. É normal. Se nós dissermos que não, e a história nos diz que não, e a Constituição diz que não, e a nossa vida diária como advogado diz que não, que é errado,
que é criminoso, o conluio que se fez ali. Eu não estou falando de amizade entre juízes, promotores, advogados e promotores, nós somos amigos, saímos das mesmas escolas, dos mesmos lugares, frequentamos lugares comuns, mas o conluio é crime. A ofensa do direito é crime. E diante de um crime revelado e confessado, que atinge diretamente a nossa história, não só a democracia, mas a nossa atuação diária, como devemos reagir? Como sempre reagimos, como sempre fizemos na nossa história. Com notas? Sim. Com pedidos expressos? Sim. Pediu afastamento daquele jogador, e eu vou acrescer. Quando ele assume o Ministério da Justiça, ele disse que assumiu para fazer do Ministério da Justiça uma lava-jato de âmbito nacional. Ora, se ele diz que a lava-jato interna é normal praticar ilícito, imagine a lava-jato nacional, que ele diz que comanda no Ministério da Justiça. E há um instrumento para isso. Devemos pedir que o Conselho de Ética da República investigue o seu comportamento. Se ele, enquanto ministro da Justiça, está dando prática o que ele disse que ia fazer, transformar esses ilícitos confessados em uma forma de governo. Devemos pedir, sim, que o Conselho de Ética da República analise o seu ministro da Justiça. Acho que é o nome formal que se diz. Irmos também ao Conselho Nacional do Ministério Público, como os próprios colegas deles estão fazendo, para que se investigue. E lembrando o que essa casa diz, e que eu já ouvi diversas vezes deles próprios, de que investigar não é acusar. Investigar é oportunizar a defesa. Ora, vamos a esses lugares oportunizando o direito de defesa deles. Que eles digam que é normal, que eles comprovem a normalidade do conluio ali prova e que nós estamos enganados. Aliás, os acusadores, nós garantimos o direito de defesa para que eles assim exerçam. Mas a revelação que nos faz nos deixa com essa responsabilidade na mão. E eu quero crer, pelos posicionamentos que se fez e pelos posicionamentos que o presidente Felipe Santa Cruz tem exercido desde que assumiu o mandato, de que a defesa não é, nunca será, numa democracia, menor do que a acusação. Que o nosso papel no processo não é de bobo da corte, em que se homologa ou se não sabe o que está fazendo do outro lado. Nós somos administradores da corte, administradores da justiça, mas não somos bobo da corte, em que a acusação e o julgador, de forma prévia, escondida, rasteira, diz o que vai ser produzido. Nós não podemos transformar essa prática, como aqui diz, um farol a ser seguido pelos outros. Não cabe para a advocacia, que compreendeu desde cedo que não é profissão para covarde. E o medo de parecer impopular nos detém na nossa missão. Não devemos ter medo da opinião pública, da opinião publicada, porque a nossa missão é muito maior que essa. Como diz a nossa história, nosso artigo 44 e a Constituição, a nos mencionar por diversas vezes. Nós somos responsáveis pela preservação do Estado Democrático de Direito, clara e confessadamente ferido nesse episódio lamentável.